chamado não pode ser ignorado. Ele ecoa, não é acaso, não é conveniência, é propósito, é destino. Um lugar foi separado para você, onde o céu toca a terra, onde vidas são alinhadas, onde corações são incendiados. Vivemos um tempo de pressa, distrações e solidão. Lares fragmentados, relacionamentos superficiais e corações vazios revelam o preço da ausência da mesa. Onde não há mesa, faltam encontros. Onde não há mesa, perde-se o diálogo. Onde não há mesa, se apaga a chama da comunhão. A mesa está posta. O momento chegou. E ela só será completa quando você ocupar o seu lugar. Graça e paz, meus amados. Que prazer estarmos juntos em mais uma conferência CCBN. Eu estava contando os dias do ano para estarmos aqui. Afinal, nós estamos desde o princípio do projeto e temos a missão de João Batista: abrir o caminho. E como disse João Batista, aqueles que vêm após mim são maiores do que eu. Eu vim só preparar o caminho para aqueles que virão. Privilégio muito grande, meus irmãos, poder estarmos juntos. Quero agradecer aqui, louvar a Deus por este momento. Quero agradecer a pastora Cida, minha mamãe. Deus abençoe. Sempre bom estar com a senhora aqui, viu? Eu tenho certeza que Deus nos agraciou de, pelo menos, se na correria não conseguirmos estar junto antes, na conferência eu poder lhe dar um beijo e um abraço e matar a saudade. Muito bom estarmos aqui. Pastor Wellington, meu amigo, obrigado. Um privilégio muito grande de poder estar contigo. Já tivemos o esquenta na quinta-feira e agora de fato chegamos, irmãos. Estamos à mesa. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os amigos desta casa, todos os ministérios. Muito obrigado. É um privilégio, uma honra poder estar com cada um de vocês aqui. E estou certo de que Deus tem coisas preciosas para nós aqui. Que Deus prossiga abençoando a vida de todos os meus irmãos, Sem sombra de dúvida, é muito honroso para nós estarmos aqui. Que Deus abençoe os meus irmãos e amigos que estarão ministrando aqui nesse dia. Já vejo alguns rostos aqui: pastor Ronaldo, pastor Wellington, pastor Juninho. Deus abençoe a todos, queridos. Eu, lamentavelmente, não vou poder ficar o dia todo, mas vou desfrutar cada momento que eu passar aqui convosco, tá bem? Eu quero convidá-los abrir as vossas Bíblias mais uma vez no texto que está na carta apocalíptica. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20 é a temática, mas eu gostaria de ler o texto contigo. Eu acho relevante, até porque eu estou à mesa, mas deixarei os comentários da mesa para os meus irmãos. Como eu dizia no podcast quinta-feira, meu coração tem se derretido muito com este texto, quando o pastor Wellington me transmitiu a temática, porque havia uma dúvida. Quando nós fizemos a agenda, era um tema que estava sobre interrogativa, mas depois Deus confirmou o coração do pastor Wellington, e quando eu recebi com grande surpresa, porque a princípio eu estava pensando algo, e meu coração se debruçou neste contexto. Eu quero ler e narrar o versículo 14 ao 20,
e queremos nos familiarizar com o texto. Ele é a nossa temática de hoje. Então Deus vai ministrar muito os nossos corações dentro deste texto. Por isso é muito importante nos familiarizarmos com ele. Tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos da mídia. Privilégio, vocês são demais, sempre perfeitos nos detalhes. Obrigado a todos, toda a comissão, a mídia, toda a comissão organizadora, sempre nível excelência, e eu sou muito grato pela vida de vocês. Ouçam o texto e acompanhem comigo. Eu vou na versão tradicional, Almeida Revista e Corrigida. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se, condicional, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Querido Deus, nós te damos graça por esta manhã preciosa. É uma manhã riquíssima, Senhor. Talvez para muitos seja o único sábado do ano, imersos na tua presença, desde as primeiras horas do dia até o findar do anoitecer. Nós te agradecemos por preparar este momento, por nos estimular, nos encorajar, nos cercar, Senhor, e estabelecermos dentro de um propósito. Porque talvez, se não fosse este convite, esta preparação, não reservaríamos um dia do ano para passar em tua presença. Mas te agradecemos por este momento, por esta preparação. Pedimos que a mão do Senhor se estenda sobre nós, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para ministrar as nossas vidas, falar aos nossos corações. Cumpre os teus propósitos, Pai. Faz o que lhe apraz. Comunica aos nossos corações. Que seja um dia de despertamento, que seja um dia de mudanças, de transformações, que seja um dia de esvaziamento,
mas também de plenitude. Que o nosso eu desapareça, que as nossas razões sejam colocadas de lado, e que de fato a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, venha se revelar a nós e se estabelecer em nossas vidas. Faz somente o teu querer. Anula toda ação maligna no mundo espiritual. Põe por terra todas as barreiras, todas as objeções, e vai ao nosso encontro, Senhor, cumprindo seus propósitos, cumprindo os objetivos pelos quais nos tem reunido neste dia perfeito. Estamos à mesa, Senhor, atendendo a chamado do Senhor. Cumpra, Senhor, tudo que tens reservado para este dia e este tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu dizia que vou me atentar ao texto. Quero ser sucinto à mesa, mas compreendermos o texto, porque ele será tratado todo este dia. E é importante termos ciência daquilo que estamos tratando neste dia de hoje. É importante lembrarmos que estamos tratando de um dos livros mais expressivos da Bíblia, o Apocalipse. Para muitos é sinônimo de medo, de temor, de arrepios, de pesares, mas para a igreja nunca deveria ser um sentimento de pesar ou qualquer outro destes qualificativos, destes adjetivos. Para a igreja, o Apocalipse deveria ser a representação do júbilo, da conquista, da consumação, do encontro. O Apocalipse nos traz a ideia de um tempo em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, nos levará com Ele, estaremos reunidos, celebrando o seu nome, bendizendo. E as condenações é para quem não foi sensível, as condenações é para quem não recebeu, as condenações é para quem resistiu, mas quem se entregou fica em paz. Representa tempo de júbilo para nós. Mas em si, o propósito de Apocalipse traz-nos o contexto e a ideia. Primeiro, revelar às 7 igrejas da Ásia as coisas que breve haveriam de acontecer. Segundo, mostrar o domínio absoluto de Deus sobre o mundo e os seus habitantes, e que o final de tudo, Cristo haverá de triunfar contra todos os inimigos da igreja. Ele não perde o controle, Ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o contexto da sua vida, nunca perdeu o controle da sua história. Nos momentos mais difíceis, fica tranquilo, Ele continua no controle de todas as coisas. O texto também, o propósito apocalíptico, é confortar e animar os cristãos que estão passando por grandes sofrimentos, que estão passando por grandes batalhas, simplesmente por causa da sua fé, da sua crença, da sua posição perante o nosso Deus, o seu chamado e as ideologias que todos os dias confrontam a igreja de nosso Senhor. Por isso, o Apocalipse é uma carta, um texto, um livro de conforto, de conselhos, de admoestações, que, de certa maneira, nos atrai para um propósito muito maior. Entenda, essa mensagem não era apenas para 7 igrejas, ela se aplica a todas as igrejas da época e todas as gerações de cristãos, até
até que Ele venha. Esta mensagem é extensiva, pouco pregada nos nossos altares, mas fundamental, necessária, essencial e de grande valia para os nossos dias. Aliás, a carta foi escrita para 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, que são províncias romanas, que estão sob domínio e gestão de Roma, um dos períodos mais caóticos da história, de grandes perseguições. É importante frisar que do ano 33 até mais ou menos o ano 313, a igreja vai passar por grandes processos, por grandes perseguições. Foram pelo menos 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja de forma terrível, assombrosa. Mas mesmo antes destes imperadores entrarem em cena, a igreja vive dentro de um contexto de caos, de confrontos, de conflitos. E é importante entender que nasce dentro deste cenário o triunfo de uma igreja viva, um Cristo que vem, cumpre o seu propósito, vai para o Calvário, morre em nosso lugar, triunfa, renuncia todas as coisas, desperta em nós as sensações mais extraordinárias, desperta em nós a curiosidade de alguém que morreu no meu e no seu lugar, que morreu para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia! E dentro deste propósito, o triunfo de Cristo vai dar abertura de portas para a salvação dos que estavam, dos que viveram, dos que estavam nos seus dias, daqueles que viriam, cujo nós fazemos parte, destes que vieram após a sua morte. O fato é que a morte de Cristo resulta na nossa salvação. Ele então nos convida, nos chama, nos atrai para um propósito muito maior. E dentro deste cenário, muitos vão sendo salvos. Nos momentos mais difíceis, a igreja nunca parou. Nos momentos mais caóticos, a igreja crescia. Nos momentos de mensagens terroristas, a igreja foi para as cavernas, mas continuou. Foi para os lares, mas continuou. Foi para lugares inóspitos, mas continuou. E quando estavam nas arenas sendo mortos por amor de Cristo, alguém queria deixar uma mensagem que servir ao Senhor representava morte, mas o Espírito de Deus quebrantava os seus corações e eles entendiam: se alguém teve coragem de morrer por isso, é porque de fato é importante, é relevante. E de madrugada iam para as cavernas buscar a igreja e se entregar ao Senhor Jesus. Eles viviam mares de morte e se entregavam a Cristo. Nós, o que estamos fazendo? Porque temos liberdade e estamos só desfrutando dela e vivendo pouco desta liberdade na presença de Cristo. Esta manhã é uma manhã de conscientização. Este encontro é um encontro de alerta. Jesus está nos despertando, entenda isso. O chamado à mesa, ele tem muitas representações, mas eu quero esta manhã falar sobre um despertamento espiritual que precisa existir dentro do nosso contexto, senão nada do que fizermos terá efeito. Preste atenção, dentro deste contexto, Deus vai salvar muitos, dentre os quais vai formar apóstolos, vai chamar homens como o apóstolo Paulo, que vai ser um grande expoente da fé, aquele que vai alavancar o evangelho, se entregar pela causa de Cristo, abrir e fundar muitas igrejas, junto com seus companheiros desta comissão missionária. E nós vamos então analisar que um dos trabalhos extraordinários que Paulo realizou foi na Ásia Menor. E na Ásia Menor, onde estão 7 igrejas fundadas por esta chama evangélica, esta chama missionária, esta chama cristã que arde no coração de Paulo. São elas agora que, com o passar do tempo, as lutas, as opressões, os contextos cotidianos
vão fazendo com que se esfrie. Alguns por causa das riquezas adquiridas, outros por causa das distrações do seu tempo, outros por causa das lutas, das perseguições. Cada um tinha uma razão, cada um tinha um motivo, mas todos eles tinham escolha. Podiam permanecer, mas escolheram se esfriar, escolheram direcionar as suas vidas para aquilo que imaginavam ser relevante. O sábio disse que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Não se iluda, o contexto daquilo que achamos nem sempre é relevante. O texto mostra que a igreja de Laodiceia está simplesmente, arrogantemente dizendo: eu de nada tenho falta, sou rica. E o Senhor está dizendo: você é miserável, você é cega, você é nua, você não tem nada. É como se Deus estivesse dizendo: você acha que é igreja, mas está longe de ser igreja. Você ocupa templo, mas você não é igreja. Você está dentro de uma instituição, mas está longe de ser igreja de Cristo. Nós estamos sendo confrontados esta manhã. Eu não sei qual é a sua realidade, mas Deus nos convidou à mesa. Segura as cadeiras nesta manhã, prepara os lenços, as lágrimas, porque teremos um choque de consciência hoje. Deus nos chamou à mesa. Não basta pertencer a uma instituição, a essência de Cristo precisa estar dentro de você. Alguém precisa olhar para nós e ver Cristo em nossa existência. Não adianta, um cristianismo de 2 horas de domingo é muito superficial. Precisamos de um cristianismo autêntico, que brilhe, que se destaca onde estivermos, quando estivermos, independente de onde e o que estivermos fazendo. Cristo precisa ser visto na minha e na sua vida. Alguém tem que te olhar e perceber: tem alguma coisa diferente. Mas nós estamos tentando ser aceito por este mundo, e estamos ocultando o cristianismo real que deveríamos defender. Nós estamos tentando ser aceito nas rodas, estamos tentando propor as mesmas ideologias, os mesmos processos, e isto tem anulado a essência da igreja. É uma manhã de mesa, é uma manhã de tratativas. Cristo de fato precisa brilhar sobre a minha existência. A presença de Deus precisa se fazer onde eu estiver. As palavras que falo, as mentalidades, as ideias, os ideais que fluem, que emanam da minha vida, precisam ser contagiantes, precisam ter marcas de Cristo. O céu não está em crise, queridos. Deus está no controle de todas as coisas. Agora entenda, não vamos de alguma forma desviar o foco, perder a ideia do cristianismo. A nossa essência continua sendo Cristo. A nossa essência precisa ser os propósitos que Deus reservou para a sua igreja. São 7 igrejas, são cartas circulares, para algumas elogios, advertências e consequências, para outras elogios e consequências, nem advertências. Mas para Laodiceia, nenhum elogio. Eu não tenho tempo, mas há um estudo apocalíptico que mostra que estas 7 cartas representam 7 períodos da igreja. E não fique assustado, mas Laodiceia representa exatamente o século 21 que nós estamos vivendo. A igreja de Éfeso, elogio as obras, a perseverança, a disciplina contra falsos ensinamentos. Advertência: abandonaram o primeiro amor, a devoção a Cristo diminuiu. Consequências: perder o seu candelabro, a menos que se arrependesse e voltasse ao seu primeiro amor. Esmirna, não há advertências, só elogios.
a fé e a capacidade de suportar o sofrimento. A pobreza e a perseguição não foram capazes de afastá-los de Cristo. Consequências: receber a coroa da vida e não sofrer a segunda morte. Pérgamo: elogios mantiveram a fé e a confiança em Cristo, mesmo em um ambiente hostil de confrontos, de conflitos, de aflições. Mas advertência: mesmo com toda a sua confiança e com a sua resistência, toleraram a imoralidade, a idolatria, os ensinamentos dos nicolaítas. Consequências: uma espada de 2 gumes será lançada contra eles, e eles serão punidos por suas ações. Tiatira: elogios, amor, fé, paciência, serviço, boas obras em crescimento. Advertência: tolerâncias a falsas profetisas como Jezabel, que promovia a imoralidade e a idolatria. Consequências: ser lançada em um leito de enfermidades e seus seguidores sofrer a menos que se arrependesse. Sardes: quais são os elogios? Alguns membros mantiveram sua fidelidade, mas a grande maioria da igreja estava enfraquecida. Advertência: uma igreja morta, precisando de arrependimento, de fortalecer-se para se colocar de pé, ou se manterem, ou ir adiante. Consequência: se não se arrependesse, o nome seria removido do livro da vida. Filadélfia: não há advertências para essa igreja, semelhante a Esmirna. Os elogios: perseverança na fé, obediência, honravam o nome do Senhor. Aliás, eu amo essa igreja. Diz que mesmo em meio às lutas, os processos, guardaram a palavra do Senhor, perseveraram na palavra. E o Senhor vai dizer: porque guardaste a minha palavra, eu vos guardarei das grandes tribulações que hão de vir. Consequência dessa igreja: ser coluna do templo de seu Deus, sem sair mais de lá, permanecer para sempre. Mas chegamos onde queremos. Laodiceia não tem elogios, e essa é a temática que tratamos aqui. Eu não vou só falar de mesa, porque precisamos entender que Deus quer tratar conosco algumas questões, corrigir alguns roteiros, estabelecer alguns princípios. Precisamos entender quem somos, precisamos entender a nossa condição de igreja, precisamos entender qual é a nossa relação com a cruz. Se a cruz de fato é escândalo em nosso contexto, ou se ela é identidade no nosso modo de vida. Laodiceia não tem elogios. Advertência: morna, indiferente, sem perceber a sua condição de miséria. Consequências: ser expulsa, ser vomitada da boca de Deus. E aqui, meus irmãos, é sobre este contexto que eu gostaria de tratar convosco. Laodiceia é uma igreja. Laodiceia tem nome de igreja. Laodiceia está exercendo a condição de igreja, mas a sua ideologia está corrompida. O seu comportamento nega a sua condição de igreja. Não podemos ter nome de igreja, mas as nossas ações não ser de igreja. Não basta ter nome, vincular-se. Não basta ter uma credencial. Você acha mesmo que as igrejas que eu preguei vai fazer diferença naquele dia? Você acha mesmo que os meus diplomas vão me dar alguma vantagem naquele dia? Você acha mesmo que os cultos que frequentamos pode fazer alguma diferença se o nosso comportamento não se introduzir, se nós não nos comprometermos com a ideia? É sobre isso. Nós somos chamados à mesa. Mesa é lugar de compartilhar. Eu até queria falar um pouco de mesa, mas não vai dar tempo. Deixa para os meus irmãos.
A mesa para o judeu é muito importante. Eu queria que você entendesse isso. Para o judeu a mesa, eles não levam ninguém à mesa se não for alguém muito íntimo. A mesa é familiar. A mesa é para íntimos. A mesa é para compartilhamento. A mesa é para troca. A mesa é para edificação. A mesa é para fortalecer alianças. A mesa é para corrigir roteiros. O culto mais expressivo da igreja é o da mesa. Aliás, Jesus nos chama à mesa, e quando estamos na mesa, a ideia é o seguinte: hoje você não vai pensar em nada, hoje você não vai pregar nada que não seja Cristo, hoje todas as memórias estejam nele. Hoje não tem distração, hoje não tem filosofia, hoje não tem conhecimento humano. Vamos abrir, vamos deixar tudo isso de lado. O culto da mesa requer Cristo, requer o sacrifício. E ele ainda disse: olha, memória, é dia de visitar as memórias. É o que nós menos fazemos. Nós já estamos num imediatismo tão grande. O que menos fazemos são visitar as nossas memórias. E é exatamente o que traz reflexos tão fascinantes na nossa história. Onde estávamos, onde estamos, onde pretendemos chegar. Visitar memórias é algo fascinante. Visitar memórias mexe com saudade, mexe com o coração, mexe com o sentimento. Pessoas que já se foram, pessoas que foram tão importantes, pessoas que não vemos há tanto tempo. Por que sorrimos quando vemos fotos antigas? Por que choramos quando vemos fotos antigas? Isso são memoriais, queridos. Nunca deveríamos abrir mão disso. E se tem uma coisa que Jesus chamou, que a nossa atenção quando sentarmos à mesa com Ele, é memórias. Memórias. Fazer isso em memória de mim. E Ele simplesmente nos convida para um ambiente de reflexões, para um ambiente de compartilhamento. E nesta manhã eu quero te convidar para entender um pouco mais esta questão apocalíptica. Apocalipse 3:20, meus irmãos, é um dos versículos mais conhecidos e amados do livro do Apocalipse. Ele ocorre na mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, uma igreja caracterizada pela mornidão espiritual e a sua autossuficiência, a sua arrogância. O versículo que nós destacamos é um convite pessoal e urgente de Cristo para a renovação de um relacionamento com Ele, onde Ele nos oferece intimidade, comunhão, onde Ele nos oferece provisões. Todos aqueles que atenderem o chamado serão agraciados. Mais do que isso, este versículo demonstra a paciência e a graça de Cristo para com uma igreja que necessita urgentemente de arrependimento e transformação. A carta de Laodiceia, irmãos, que está associada a 7 igrejas, foi dirigida à congregação do seu primeiro século. Uma cidade próspera, conhecida por um grande centro comercial, muitas riquezas, muito famosa pela produção têxtil, e mais do que isso, por ter, neste contexto, segundo a tradição, uma lã preta. Eram eles os produtores, eles eram exclusivos, isso os enriqueceu muito. Além disso, eles tinham uma clínica, um tratamento oftalmológico que ninguém tinha. E é fascinante Deus dizendo: eu aconselho vocês a comprar colírio de mim. Vocês são especialistas em oftalmologia, eu aconselho vocês a comprar colírio de mim. Parece sarcástico isso,
mas é uma igreja muito relevante, posicionada, riquíssima, estável, e dentro do seu contexto, isto gera na sua prosperidade material uma autossuficiência, um sentimento de autossuficiência espiritual, como se não precisasse de nada, está tudo bem. Eu estou aqui, estou rico, eu conquistei muitas riquezas. Aliás, capítulo 3, versículo 17, esta é a afirmação da carta. Eu rico sou, eu conquistei muitas riquezas, eu não preciso de mais nada. Mas o que mais me assusta, eles são igreja, sim ou não? Por que Jesus está batendo a porta? Eles são igreja. Por que Jesus está batendo a porta? A igreja é de quem, irmãos? O que me chama a atenção, me assusta, me assombra, e o que é pior, é muito comum nos nossos dias, igrejas em que Jesus está do lado de fora. Cristãos que se dizem cristãos, mas Jesus não está do lado de dentro. Pensa comigo. A cena. Jesus, o dono da igreja, do lado de fora, batendo na porta e dizendo: me deixa entrar. Imagine você chegar na sua casa e não poder entrar, e está batendo e dizendo: abre. Jesus está aí. Jesus está aí. Não responda. Reflita sobre isso. Somos igrejas, mas uma igreja com Jesus ou sem Jesus? Quem está regendo o seu coração? Quem está regendo as suas ideias? Quem está norteando os seus caminhos? Quem está dominando o seu coração? Quem está conduzindo a sua história? Tem muita agressão ou muita calmaria? Tem muita ira ou muita paz? Quem está aí? É possível ser igreja e Jesus não está do lado de dentro. É possível ser igreja e achar que tudo está bem, Jesus dizendo: tá não. É possível ser igreja e Jesus está do lado de fora. Mas o que é mais lindo, batendo na porta e dizendo: ainda tem oportunidade, eu quero entrar. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, deixa eu entrar. A imagem de Cristo batendo a porta representa um convite à comunhão, em um texto onde a igreja erroneamente acreditava que não precisava de mais nada. É uma igreja bem-sucedida dentro das relações humanas. É alguém que está bem, está estável, sempre viajando, sempre desfrutando, está bem. E nosso maior problema é achar que o termômetro da nossa relação com Deus é o que temos, é a conta bancária, é o carro que andamos, as roupas que vestimos. Isso não é termômetro, senão os bilionários estavam cheios de Deus. Termômetro de uma relação com Deus não está na contextualização de coisas humanas e nas coisas do Espírito que nós medimos a nossa relação com Deus. Tem alguém que tem roupa gasta, mas está cheio de Deus. Tem alguém que tem poucas peças no guarda-roupa, mas quando coloca o joelho no chão, imediatamente a presença de Deus entra na sua casa. Tem gente que não tem uma casa própria, mas tem as moradas celestiais garantidas
garantida. Coisas espirituais são distintas de coisas materiais. O materialismo não é o termômetro da minha relação com Deus. Se eu trabalho numa multinacional e você em uma pequena empresa, não quer dizer que Deus me ama mais que você, porque as coisas espirituais não se mede dentro do contexto das coisas humanas. Estamos perdendo a essência de vista. Precisamos despertar para esta realidade. Como de fato estamos? Eu não estou perguntando da casa que você mora, o carro que você anda, quanto você tem aplicado no banco. Eu estou perguntando da sua vida espiritual. Eu estou perguntando da sua condição com Deus. Se Ele bater a porta, se Ele rasgar o céu agora, qual é a nossa condição dentro do campo de salvação? Nós não estamos aqui com distrações, não estamos aqui para passar o tempo. O Evangelho não é um ambiente teatral, não é um grupo de teatro, não é um grupo de filosofia em que nós nos encaixamos por pensar igual. Evangelho é meio de salvação. Evangelho é chamada à mesa. Evangelho é convite para a eternidade. Evangelho é demonstração de amor. E a Evangelho é símbolos de alguém que morreu por eu e por ti. Evangelho é convite a arrependimento, é metanoia, mudança de vida, mudança de posicionamento, mudança de comportamento, de atitude. Evangelho é um convite pleno para viver um tempo novo. Aliás, o símbolo desta relação é um novo nascimento. É como se Jesus dissesse: você precisa ser alfabetizado de novo, mas agora dentro dos princípios do meu Evangelho, da minha palavra. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz, descanso para a vossa alma. Ele está aí. Uma pergunta que eu preciso fazer esta manhã: quem está regendo a minha história? Quem está do lado de dentro? Era uma igreja, mas Jesus está do lado de fora. Era uma instituição antiga, mas Jesus estava do lado de fora. Pregava uma mensagem, mas Jesus estava do lado de fora. Tinha um nome de igreja, aparência de igreja, placa de igreja, ideologia de igreja, mas Jesus está do lado de fora. E sem Jesus, nada feito. Nada feito. Ele nos convida. E aliás, uma igreja tão autossuficiente, se fosse eu e você, deixaria de lado. Mas Jesus não deixa. Aliás, você está aqui não é porque você quis. A iniciativa não foi sua. A iniciativa não foi nossa. A iniciativa sempre é de Deus. E mesmo em meio a este contexto tão trágico, Ele ainda está batendo a porta. Mesmo em meio a este comportamento tão leviano, Ele está batendo a porta. Ele está chamando. Ele quer entrar. Abre. A iniciativa é dele, não é sua. O que você precisa fazer é reagir. Abre a porta. A iniciativa nunca foi nossa. O comportamento de Jesus revela isso. E mais uma vez Ele tem iniciativa, bater a porta. Isso revela uma iniciativa divina na salvação, do relacionamento com o crente. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, toma a iniciativa de buscar
o indivíduo, a ovelha perdida, o pródigo, eu, você, a dracma se perdeu dentro de casa. Aleluia. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Ele está esperando você convidar ele para entrar. Porta representa acesso. Se ela está fechada, não tem acesso. Se ela se abre, nós estamos dando acesso. Eu preciso parar, eu vou ficar só na introdução. Para quem você está abrindo a porta? Quem está ocupando o lugar que deveria ser de Deus? Quem? Ele está batendo a porta. Eu estou do lado de fora ainda, nem entrei, quanto mais cheguei na mesa. Mas a questão é que para chegar à mesa tem um processo. Primeiro, entender por que Jesus está do lado de fora. Segundo, entender por que a porta está fechada para ele. E terceiro, entender para quem foi que eu dei acesso quando eu bloqueei Jesus da minha existência. Eu vou ficar só na introdução, mas eu quero orar para finalizar esta parte. Senhor, nos ajude. Nós somos pobres pecadores. Não temos nada melhor do que aqueles que estão lá fora. O melhor de mim é o Senhor. O que me torna diferente é o Espírito do Senhor em minha vida. E se o Senhor não estiver em nós, Senhor, não haverá diferença alguma. Um dia o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, ele declarou que a oração dele era que o Senhor abrisse os olhos do entendimento dos seus filhos, para que conseguisse compreender e entender o seu tempo, o seu plano e os seus propósitos. Nesta oração, Senhor, eu te peço, o Senhor nos convidou e nós atendemos o chamado. Nos ajude a entender em que momento deixamos o Senhor do lado de fora. Nos ajude a entender, Senhor, em que momento falhamos, fracassamos, em que momento nos enganamos. Nós estamos muitas vezes como Sansão. O Espírito do Senhor já se retirou e nós não percebemos. Edifica as nossas vidas na mesa, Senhor. Nos desperta na mesa. Nos ajude, nos socorre. Desperta o nosso entendimento, traz compreensão, fortalece, desperta, traz, Senhor, a nós condições de reação, de entendimento, de interação, de posicionamento, de vitória, Senhor, à tua igreja. É o que nós te pedimos nesta manhã, de vitória. Anula toda resistência maligna. Anula, Senhor. Ajuda-nos a dizer não para aquilo que atrapalha o relacionamento. Ajude-nos a excluir relações, a excluir contextos, a excluir, a eliminar comportamentos que não condiz, que deixam o Senhor fora da nossa existência. Cria em nós um coração puro e um espírito reto para servir os teus propósitos e andar segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de mesa, por este dia de mesa, e que o Senhor prossiga
ministrando os nossos corações em nome de Jesus. Amém.